E aí, olha só, teve lá uma matéria que apareceu na Folha de São Paulo, vi assim à frente, né? FHC diz sentir certo mal-estar por não ter votado em Haddad contra Bolsonaro em 2018. É típica matéria que eu não iria abrir, sabe? Que eu falei, cara, FHC lacrando, era pra ter votado no Haddad. Só que eu resolvi abrir. E a matéria, na verdade, não é da Folha. A Folha está dando notoriedade, sabe? Está amplificando uma matéria que saiu na revista Época. E a matéria é muito interessante. A matéria é muito interessante mesmo. Tem mais de 14 perguntas, não separei todas, porque tem muita coisa que é encheção de linguiça, sabe como é o jornalista. Agora, falando aí, Cardoso falou umas coisas bem interessantes. Vou olhar com bastante calma e atenção. Olha só. Mas em 2022, o senhor votaria no PT contra Bolsonaro? Depende de quem o PT seria capaz de levar o país. Espero que não se repita esse dilema. Pouco provável que se repita. O PT perdeu muita presença. O Lula tinha uma imantação que era do Lula e não do PT. Não sei quem vai ser o candidato do PT, mas eu prefiro que seja um candidato, olha só, saído do PSDB, de centro, não necessariamente do PSDB. Não necessariamente do PSDB. Fernando Henrique Cardoso já estava falando que tem espaço para apoiar um candidato que não é do PSDB. Candidato, não estamos falando do vice. O vice é o vice. Porque acho que temos de fazer a economia crescer. Eu li isso daqui, eu tava na pergunta 5, eu fui lendo na ordem, até então não tinha nada. Mas sabe aquela coisa assim, às vezes você quer forçar um pouquinho, né? Você fala assim, pô, será que não sou eu que tô querendo forçar? Porque, normalmente, né, a mídia como toda, a esquerda, adora colocar Ciro Gomes como um mestre em questões econômicas. Quem entende economia é o Ciro Gomes. Eu falei, não, eu tô querendo aqui já forçar uma narrativa. Será que eu realmente tô querendo forçar uma narrativa quando eu li isso daqui, né? Liguei essa questão da economia, a gente vai ver até o final da matéria. Quando temos um candidato que é muito anti-mercado, como era a sensação no caso do PT... Você vê, né? Já tá batendo no PT desde o início, está escanteando. Ele topa candidato de outras siglas, mas do PT não. O PT não. Na mesma narrativa do Ciro Gomes. Há pouca chance de que o país se reconcilie consigo próprio. Nós somos hoje um país muito dividido. Olha só, é preciso ter uma pessoa que seja capaz de unir esse Brasil. Você vai entender logo menos o que o Fernando Henrique quer falar com isso. Unir o Brasil. E o Dória não une o Brasil. Ele deixa claro. Mas que não tenha o propósito de rachar. A sensação que eu tenho com o Bolsonaro é que, na cabeça dele, quanto mais rachado, melhor. Nós já temos demasiado paralisados. Nós já estamos demasiado paralisados. Por enquanto, temos um polo só, que é negativo. A favor ou contra, ou a favor do Bolsonaro ou contra. Olha o que eu tô falando desde o ano passado. Eu falei, pessoal, tem algo grande acontecendo. O tabuleiro mudou e agora a política tá assim. Esse processo não vem de agora, né? Olha só, como é que a coisa realmente começa? Vamos voltar no tempo. Teve a Dilma, começou a ter aquelas manifestações em 2013, o pessoal começou a ficar puto. Vamos pegar essa história recente. As pessoas começaram a descobrir, sabe, o que era o PT. Naquele primeiro momento, o PT não presta. Depois as pessoas começaram a entender que o PT era de esquerda, existe tal direita, e que direita talvez não fosse tão ruim. E começou a se entender um pouco mais sobre um passado. E aí começou uma disputa entre esquerda e direita. Que tinha gente lá, passada ainda, que falava, não, João Amoedo, um bom nome de direita, isso, botava alguns nomes. Não, pô, Bolsonaro, sabe o primeiro mandato, primeiro quartão, depois João Amoedo, que vai vir, que tem economia, conserta. Quantas vezes vocês não já ouviram essa história, né? Até que Bolsonaro se tornou o nome da direita. As pessoas aceitaram, é Bolsonaro. Então Bolsonaro naquele momento estava representando a direita. O governo começa... Ainda ficou um negócio, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Até um determinado ponto que o pessoal começou a falar, cara, não dá. A gente tem que formar o que agora, na verdade, uma frente ampla contra o governo. E aí começou essa história da frente ampla. E começou ainda antes da disputa pela presidência da Câmara. Agora, em 2021. Que o Lira venceu na Câmara e o Pacheco venceu no Senado. E aí, ao mesmo passo... que a oposição vem formando a frente ampla, o governo também forma a frente ampla dele. Conversando com partidos, trazendo alguns deputados para perto, conversando. E agora você tem aí essa nova configuração do tabuleiro político. Você consegue ver assim como está bem definidinho essa história recente de 2013 para cá?
Começa petismo, antipetismo, vira para esquerda, direita, os representantes dos seus lados, depois sai, fica Bolsonaro e depois divide a favor e contra Bolsonaro. Tá sim, o FHC já entendeu. Não é a primeira matéria que vem de grandes caciques partidários falando isso. E olha só, não temos o outro. Ele tá falando, não temos o outro. Eu tô falando, é um ou outro. Eles querem a terceira via. Quem for capaz de criar um polo que transcenda seu próprio partido e chegue ao povo, terá meu voto, independentemente de ser do meu partido ou não. Ele quer uma terceira via. Ele já tá batendo no PT, porque o PT ainda é oposição. A oposição ainda é o PT. E vocês vão ver em números as pesquisas de intenção de voto. Depois pergunta, o senhor acredita que a força política de Lula se esvaziou? O Lula sempre foi uma pessoa muito inteligente, sempre foi mais da sensibilidade do que da razão. O Lula melhorou muito, aprendeu muito com a vida. Não creio que hoje, o Lula tem 75 anos, ele tenha a mesma energia para governar o Brasil. Não sei se há, no PT, alguém que tenha condições efetivas de substituí-lo. Não sei se o Lula vai ter. Provavelmente terá a capacidade de entender que não é hora dele. Então já está escanteando mais uma vez qualquer possibilidade do PT. Mas deve ter alguém que ele apoie. Ele apoiou outra vez o Haddad. O Haddad é uma pessoa correta, que eu saiba. E governou a cidade de São Paulo. Olha só o que ele diz agora. Ele é muito paulista. O Haddad é muito paulista. É muito difícil alguém que não tem a capacidade de ser diverso chegar lá com o voto. Estamos vivendo um momento de desânimo. Precisamos de alguém que anime o Brasil. Falem, ó. Nacionalização. O Haddad é paulista, unir. O Lula foi capaz de ter algo disso naquela sua época. Agora, acho que precisa de alguma coisa diferente. Alguém que una. Quem é que vai unir? O senhor disse recentemente que todo político tem de encontrar um jeito de se identificar com o povo. O imunizante seria um meio para o Dória, porque ele ainda não conseguiu transformar esse ativo em popularidade. Olha só, o pai do Dória era baiano. Baiano no Nordeste. Mas ele ficou muito paulista, mais uma vez. O imunizante é um instrumento que ele tem grande e que é de interesse nacional. O problema do Dória é exatamente isso. Como é que ele vai se vestir de brasileiro e não só de paulista? Tira o Dória. Depois ele vem para falar do Luciano Huck, ó. Já o Luciano Huck é diferente. Mas o Luciano Huck é um articulador. Esquece o Luciano Huck. Porque ele fala na televisão todo dia. Fala com todo mundo. Conhece o povo. Luciano é o oposto do Dória. Só que ele não conhece a máquina, o mecanismo, o Estado. Tira de fora. Mas tudo isso já pode aprender. Não é uma coisa tão difícil assim. Aí agora ele entra com já, né? Uma conjunção adversativa. Olha só. Mas... Já o rapaz do Rio Grande do Sul, que é muito simpático, eu conheço menos. Já falou do Eduardo Leite. Conhece menos? Gente, o Fernando Henrique Cardoso conhece a família do Eduardo Leite, família de visitar a casa, desde antes de 1988. Desde a década de 80 conhece de frequentar a casa. É balela. Isso aqui é piada. Gente... Assim que o Eduardo Leite ele foi eleito, ele foi se encontrar com o Fernando Henrique Cardoso no escritório, dialogar diversas coisas. Não conhece? Para! Quer enganar quem? Ele quer tirar o foco. Quando alguém quer esconder alguma coisa, é porque o problema tá ali. É claro. Não conhece o suficiente para saber se ele vai ter essa capacidade de se nacionalizar. Um candidato tem de ser nacional. Talvez ele fique como vice. Não precisa ser ele, né, o candidato. Aí depois vem, ó. O senhor está mandando um recado para o Dória? Acho que Dória tem de mostrar essa capacidade. Ele é baiano de origem. Agora, ele fez a vida em São Paulo. Eu acho que ele tem de demonstrar que é brasileiro. É mais do que paulista. Mais do que empresário. Que é capaz de sentir. Tem de ouvir. E não é essa coisa de roupa. Não é a coisa de roupa, não é a calça encravada. Eu não tô falando da calça encravada dele. Da calça atolada lá dentro, sabe? Rasgando. Não, cara, sabe? Não é isso. Tem que compreender as dificuldades. E não é só o Dória. Isso vale para todos que são candidatos. Tá ruim pro Dória, hein? Até o FHC falou da roupinha do Dória.
Até o FHC falou da roupinha do Dória. Gente, o Dória tá difícil pro lado dele. Tá difícil. E aí ele vem, ó. Dória voltou a defender o afastamento do deputado Aécio Neves. Cara, e aí, o senhor concorda? Ele fala várias coisas. Pô, acho que esse não é um caminho, não pode ser assim. Olha, eu conheço Minas Gerais. Minas é um estado importante, é um estado complicado. E lá no final ele fala o seguinte, ó. Não acho que seja o melhor caminho. Nem acho que Dória vai insistir nesse ponto, porque se insistir, perde. Será que tá me dando algum recado novo? Se insistir, perde, viu, Dória? Se insistir, perde.